Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando a gravação do nosso aulão Funarte sobre o edital Circo. Até o momento não temos participantes ainda, então vamos estar iniciando a gravação, fazendo a explicação dos pontos principais do edital, do anexo, sobre o projeto também e sobre a plataforma de inscrição. E você vai poder estar assistindo depois a nossa gravação, ok? Estou aqui acompanhando no tablet, então a transmissão está boa. Vou dividir a minha tela. Eu não vou ter como selecionar para entrar depois as pessoas, então cada um aceita que vai ser aceito só depois. Vou compartilhar aqui a janela. Eu não vou ter como ficar aceitando depois que começar aqui as explicações, tá? Então, aí vocês assistam depois, certo? Primeiramente, eu me chamo Melissa, sou formada em História, Gestão Pública, sou pós-graduada em Comunicação e Marketing e acadêmica de Direito. Trabalho há 15 anos com projetos culturais e consultoria, e atualmente, né, eu venho dando essas aulas online sobre elaboração de projetos, leis de incentivo, ok? Para começar, a gente tem aqui um momento aqui de ambientação, onde está aqui os nossos materiais da Funarte, tá? Estão aqui na nossa sala de aula do Google. Essa primeira parte aqui é o nosso mural, onde a gente vai estar deixando recadinhos para vocês, e vocês podem estar tirando as dúvidas também. Na aba Atividades é onde se encontram todos os nossos materiais, tá? Boas-vindas. Aqui no edital Funarte Circo, eu já deixei o edital e seus anexos, tá? Um guia de leitura simplificado, um aviso de retificação do edital, anexos, o edital na íntegra e o link de inscrição. Então, você pode estar acessando por aqui também, tá? Módulo gravação é onde eu vou estar colocando a nossa gravação do encontro amanhã pela manhã, tá? Módulo de elaboração de projetos, com todas as partes de projetos, que vai ser útil para você também, nos editais Paulo Gustavo, então por isso eu coloquei aqui esse módulozinho sobre elaboração de projetos, ok? Para você baixar o material, por exemplo, você clica no material que você quer, por exemplo, apresentação de projeto cultural, você quer baixar o PDF, você clica em cima do PDF, clica em abrir documentos do Google. Ao abrir o documento, você vem em arquivo, fazer download e escolher o tipo de documento que você quer baixar, se é em Word, se é em PDF, se é em TXT e assim por diante, ok? Seguindo aqui na nossa salinha de aula do Google, no módulo, na aba Atividades, nós temos aqui os materiais de apoio com algumas apostilas, alguns manuais que podem ser úteis para vocês escreverem os projetos, e os bônus que saem no sábado, com materiais sobre captação de recursos, sobre prestação de contas, ok? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem estar entrando em contato no nosso, aqui na nossa salinha, está deixando as suas dúvidas, ou lá no nosso grupinho do WhatsApp, ok? Então, iniciando aqui a nossa conversa sobre o edital, o que que traz aí o nosso edital da Funarte? Deixa eu abrir aqui o edital do Funarte. Eu fechei aqui.
Ele já estava aberto e eu fechei. Temos aqui o nosso edital Funarte Circo. Vamos lá começar a falar os pontos principais do nosso edital Funarte Circo, tá? Eu não vou fazer a leitura dele na íntegra, porque senão a gente fica aqui por muito tempo, né? Eu vou pegar os pontos principais para a gente poder estar trazendo como pontos de atenção para você, tá? E aí as dúvidas que porventura surgirem, vocês vão me avisando depois, quando assistirem a gravação, tá? Esses editais da Funarte, eles fazem parte da Política Nacional das Artes, tá? Esse edital, em específico, é o edital Funarte Retomada Circo, tá? Tem os outros editais também na área de audiovisual, de artes visuais, dança, música e teatro, ok? O que é esse edital Funarte Circo? Ele visa o quê? Visa a criação, renovação de obras, formação de pesquisa, reflexão, residência, intercâmbio de acervos e memória. Então, esse é o objetivo do edital. O que você pode, quais são os tipos de trabalho que você pode estar aí apresentando? Criação, né? Se o teu projeto for um projeto de criação, com projetos que contemplem, por exemplo, processos criativos circense, criação de espetáculo, números, bem como renovação, atualização e aperfeiçoamento daqueles já criados, projetos de aperfeiçoamento de infraestrutura circense, de seus espaços, equipamentos, inclusive no sentido de garantir a maior segurança dos artistas e do público, ou seja, você pode estar criando o seu espetáculo ou você pode estar aí melhorando o espetáculo que você já tem, bem como aperfeiçoando a sua estrutura, né, a nível de equipamentos e segurança, tá? Projetos de formação, projetos que utilizem a linguagem circense como um instrumento pedagógico. Você vai estar formando pessoas utilizando a linguagem circense. Exemplo, oficinas, webinários, workshops, cursos livres, palestras, laboratórios, conferências, entre outros. Ações que visem formação, ok? Que visem estar capacitando pessoas. Pesquisa e reflexão. Projetos que apresentem o circo como objeto de pesquisa e reflexão crítica, inclusive na sua interface com o ambiente digital e as novas tecnologias. O projeto de pesquisa pode resultar em artigos, catálogos, podcast, mapeamento, publicações, construções de metodologias, ensaios, entre outros. Ou seja, se você tem algum tipo de pesquisa aí sobre sobre arte circense, você pode estar apresentando também o seu projeto, ok? A tela está branca, só um minuto, pessoal. Agora acho que foi. Ele não está querendo mostrar o edital, só um minutinho. Vou parar de apresentar e voltar a apresentar de novo. Agora foi de novo. Então, pesquisa, a formação é quando você vai estar capacitando as pessoas, tá? Pode ser oficinas, webinário, workshop e assim por diante. Pesquisa e reflexão, projetos de pesquisa
que apresentem o circo como objeto de reflexão crítica, né, e que tenha aí algum produto, exemplo de artigos, catálogos, podcasts e assim por diante. Residência e intercâmbio, projetos que visem promover a troca de experiências por meio de imersão artística em processos criativos, compartilhados ou de interação entre diferentes criadores e suas metodologias, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas no campo do circo. As residências artísticas, elas podem estar acontecendo tanto no Brasil como fora do Brasil, ok? Preservação e memória vai estar ressaltando aí a memória, né, o registro da memória do circo, tá? A exemplo de ações que compreendam preservação, restauro, difusão, acervos de agentes artísticos, instituições ou espaços com o intuito de promover a conservação e ou acesso público, inclusive por meio de website, exposições de criação de banco de dados, entre outros. Continuando aqui, os módulos que poderão ser com que você vai poder estar concorrendo serão 3 módulos, A, B e C, sendo A R$50 mil, sendo B R$100 mil e o C R$150 mil. Lembrando que pessoa física vai sofrer retenção na fonte dos impostos e pessoa jurídica não vai sofrer retenção na fonte, mas posteriormente vai precisar estar pagando os seus impostos também, tá? O pagamento do prêmio é feito em parcela única, exclusivamente bancária, certo? Sendo em conta corrente ou poupança, ou seja, você não vai estar precisando abrir conta para poder estar realizando aí o depósito dos recursos do projeto, você pode estar utilizando a conta do proponente, e no caso, se for pessoa jurídica, é a conta da pessoa jurídica, tá? Condições de participação, quem vai poder estar participando? Pessoa física, jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, e microempreendedores individuais, ok? Microempreendedores individuais podem estar participando sem ter nenhum tipo de dor de cabeça, porque a primeira publicação que foi feita desse edital dizia que o microempreendedor individual só poderia participar com projetos de até 81 mil, que é o teto limite de arrecadação. Porém, foi retificado esse edital, e aí vocês vão poder estar participando enquanto MEI normalmente, tá? Por quê? Porque o valor do recurso não é valor de faturamento do MEI, ele é um valor é um prêmio de um projeto, então ele não vai ser contabilizado como faturamento empresarial, é recurso de projeto, é recurso financeiro de projeto, tá? Proponente vai ser a pessoa jurídica que vai estar ali representando o projeto, tá? Assumindo a responsabilidade do projeto. Concorrente é aquela pessoa que vai ser representada pelo proponente, pode ser um artista, pode ser um pesquisador, um coletivo ou afins. Pessoa jurídica de natureza cultural vai ser a pessoa jurídica privada, com ou sem fins lucrativos de atividades econômicas seja relacionada ao campo da cultura, tá? E o MEI é o microempreendedor individual que se apresenta como pequeno empresário, tá? Em relação às pessoas físicas, é vedada a inscrição de servidores terceirizados, e de profissionais que tenham algum vínculo com o Ministério da Cultura e suas entidades vinculadas, a exemplo da Funarte. Sobre pessoas jurídicas, não poderão participar servidores do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, tá? E do Ministério Público e Tribunal de Contas, e assim como seus cônjuges. O responsável da inscrição vai ser a pessoa jurídica, né? Caso seja pessoa jurídica, ele vai ser um sócio majoritário, a pessoa que é responsável pela empresa, tá? É vedada a participação de órgãos de entidades públicas. Grupos e coletivos sem instituição jurídica poderão indicar uma pessoa como proponente e assinar essa declaração, que vai estar lá nos anexos, tá? Cada proponente poderá concorrer com apenas um projeto, com exceção das pessoas jurídicas, tais como cooperativas e associações ou empresas de agenciamento artístico. O mesmo projeto não vai estar podendo ser inscrito simultaneamente em vários
por vários proponentes, tá? O proponente deverá se inscrever com o CNPJ na sua região de origem do CNPJ, tá? E de residência da pessoa física. Proponentes que pertencerem a comunidades indígenas e quilombolas não têm a necessidade, assim como as circenses, que é o caso de vocês, não vão precisar de ser obrigatório indicar a região a região de origem, eles podem fazer inscrição contabilizando a região onde eles estão no momento, tá? O concorrente não vai poder concorrer com projetos distintos no mesmo edital, tá? Reserva de recursos. Existe aí uma reserva de recursos de 20% dos projetos para pessoas negras, 10% dos projetos, dos valores, para concorrentes pessoas indígenas e 10% de concorrência de pessoas com deficiência, tá? Projetos inscritos por pessoas jurídicas podem ocorrer reserva de recursos, desde que o concorrente seja pessoa física autodeclarada, negro, indígena ou deficiente, ou no caso de grupos sejam compostos, em sua maioria, por pessoas negras, indígenas ou com deficiência. Os concorrentes, pessoas negras, indígenas e com deficiências que optarem por concorrer à reserva de recursos de vagas, concorrerão concomitantemente com a ampla concorrência. Em cada região que não existirem projetos classificados e número suficiente para o cumprimento das percentuais, os recursos étnicos previstos nesse item vão repassar para o próximo tipo de concorrência, tá? Em cada região, na hipótese de não existirem projetos classificados de número suficiente, eles destinam os recursos para ampla concorrência também, tá? No ato da inscrição, os concorrentes que optarem pela reserva de recursos devem marcar isso lá no formulário e também nos documentos de autodeclaração. Se em algum momento da inscrição for constatado que é uma declaração falsa, você vai ser inabilitado, certo? Se em algum momento do projeto já aprovado e recebido os recursos financeiros for identificado algum tipo de fraude, você vai ser obrigado a devolver os recursos, tá? O concorrente que não declarar no ato da inscrição a intenção de concorrer às reservas de vagas, concorrerão com os recursos destinados à ampla concorrência, ok? É importante que se tenha no projeto de vocês, que vocês pensem no projeto de vocês, questões de acessibilidade, que são itens obrigatórios para ser colocado no projeto, no aspecto arquitetônico, visando aí o acesso de pessoas com mobilidade reduzidas, tá? No aspecto comunicacional, visando a acessibilidade de pessoas com deficiência intelectual, tá? E no aspecto atitudinal, procurando inserir pessoas com algum tipo de deficiência no trabalho com o projeto, tá? As inscrições acontecem em 45 dias, tá? Então, elas terminam no próximo dia 28 de agosto, às 17 horas e 59 minutos, tá? É importante se lembrar disso, que as inscrições vão terminar à tarde e não à noite, ou seja, no final da tarde, às 17h59, então tem que ficar atento aí aos prazos no último dia, para que não aconteça de você ficar de fora aí por questões de horário, porque eles vão retirar os links no final da tarde. E as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da Funarte, tá? No ato da inscrição, o participante vai ter que estar aí assinalando o módulo financeiro que ele quer participar, ok? Com todos os campos do formulário que tiverem um asteriscozinho, vocês são obrigatórios, é obrigatório você marcar, tá? Responder, tá? No ato da inscrição, você vai ter que estar enviando um projeto com os dados do proponente, contendo o nome do proponente, seja ele pessoa física ou jurídica, o nome social, se tiver, o nome do representante da pessoa jurídica, RG e CPF,
endereço, contato do representante legal da pessoa jurídica no caso, nome dos concorrentes, seja pessoa física ou jurídica, região a qual concorre, cartão de CNPJ. E um projeto detalhado, contendo o título do projeto, resumo do projeto completo, contendo a apresentação, justificativa, plano de trabalho, né, com a descrição das etapas previstas, cronograma, principais ações de projetos, incluindo as medidas de acessibilidade que são obrigatórias, que nós falamos agora há pouco, orçamento completo e uma ficha técnica da equipe já definida. Não será possível definir a equipe depois, você já vai precisar aí ter fechado essa equipe técnica para estar enviando esses currículos, tá? Então, você trata aí com a equipe, né? Você pode fazer uma carta de aceite para essas pessoas ficarem ali ligadas ao projeto, né? Caso ele venha a acontecer, e enviar essa equipe já formada, tá? Deixando claro para elas também que isso é uma concorrência, que é algo que pode acontecer ou não. Então, é uma questão de você negociar com essa possível equipe, tá? É possível apresentar o projeto de forma oral. Para isso, tem os anexos lá com um roteirinho, que deve ser apresentado na íntegra, não pode colocar outras informações além daquele que está ali no roteirinho, tá? Esse link com esse material de vídeo escrito oralmente, apresentado oralmente, você vai colocar lá no formulário de inscrição também, eu vou estar mostrando daqui a pouco, tá? Se o projeto de forma oral estiver constando algum tipo de língua, você vai precisar traduzir, tá? Ou colocar algum tipo de legenda. Currículos com documentos comprobatórios, a gente deve inserir também no nosso projeto, portfólio, com as fotos, com material de imprensa, materiais gráficos, folders e assim por diante, certo? Documentos adicionais que não são obrigatórios, mas que, porventura, seja interessante você enviar para ajudar na aprovação, você pode colocar também, a exemplo de cartas de anuência, declarações, e assim por diante, tá? Autodeclaração étnico-racial, se for o caso, declaração que você concorda com os termos do edital. Documentos complementares, né, que são fornecidos pelo proponente, caso seja necessário, você vai enviando através do upload, né, dentro, lá no formulário, tá? Após o envio do formulário, não vai ser possível fazer nenhum tipo de alteração, então é muito importante que se tenha atenção quanto à inscrição do projeto, certo? Se a pessoa, se o proponente, pessoa física, escrever mais de um projeto, vai ficar valendo o projeto que foi enviado por último, tá? Sobre o processo seletivo, ele é composto de inscrição, habilitação, que é quando eles vão fazer uma avaliação dos documentos e do conteúdo primeiro, assim, do projeto, né? E aí eles vão liberar a lista dos habilitados, e caso não tenha, o teu projeto não tenha sido habilitado, você pode entrar com recurso, esse modelo de recurso está nos anexos, tá? Feitos os recursos, sai uma nova lista dos habilitados, e aí parte para a análise final. Feita a análise final, eles vão lançar aí uma listagem, que cabe recurso também, caso você não tenha sido contemplado, você vai poder também estar apresentando um recurso. Todos esses recursos vocês vão ter que apresentar em até 5 dias, tá? E eles vão ter também 5 dias para estar respondendo. E caso seja acatado o recurso, o seu projeto é selecionado. Caso não seja, eles vão estar ali liberando a listagem final para quem for contemplado, tá? A avaliação do projeto, né, e a divulgação do resultado, certo? Então, essas são as etapas. Critérios de avaliação, mérito artístico, eles vão estar aí observando a concepção do impacto artístico do projeto, tendo em vista a singularidade, a criatividade e a inovação, tá? A relevância cultural, observação da relevância do projeto no contexto de socialização sociocultural da realização do projeto, tá? Em consonância com os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura, tá? Capacidade técnica de execução,
você vai estar aí mostrando que tem a capacidade técnica de executar esse projeto, e eles vão observar isso, e isso vai pontuar também, tá? Trajetória dos concorrentes, também eles vão estar analisando a trajetória dos concorrentes, certo? Como é que esses concorrentes vão estar aí participando do projeto de vocês, como é que é o currículo deles e assim por diante, certo? Relação do projeto com o público, né? Como é que o teu projeto vai estar interagindo aí com o público, né? Como é que ele vai estar aí, quais são as estratégias de democratização de acesso, de acessibilidade, né? E como é que esse plano de trabalho, como é que esse projeto em si vai estar se relacionando com o teu público. Isso eles vão estar pontuando também, ok? Sobre as pontuações, se você fizer 0 ponto, é porque você não atendeu nenhum critério. Se você se você realizou de 1 ponto a 1,5 ponto, você atende insuficientemente os critérios que eles pedem. De 2 pontos a 2,5 pontos, atende parcialmente o critério que eles estão solicitando. De 3 pontos a 3,5 pontos, vão estar atendendo satisfatoriamente os critérios. E 4 pontos atende plenamente os critérios, tá? A nota máxima que você tem que fazer é de 52 pontos e a nota mínima de 26 pontos, tá? Caso o seu projeto seja selecionado, você vai ter aí 5 dias úteis para estar enviando a documentação complementar, tá? Por e-mail. E aí você precisa estar com a sua casa arrumada, ou seja, com as suas certidões em dia, com todas as suas documentações em dias, para poder estar enviando esse material para eles, né? Em tempo hábil. Por quê? Porque caso não dê tempo, caso não tenha casa arrumada, caso esteja faltando algum documento, pode ocorrer o risco de você não conseguir ser contemplado, né? Por quê? Porque muitas vezes a falta de uma certidão implica a pessoa ter que ir na Receita Federal, ter que estar liberando a certidão, às vezes demora, né? Então é importante a gente manter a nossa casa arrumada. Pessoa física vai estar mandando RG e CPF, certidões negativas de débitos federais, certidões negativas de débitos trabalhistas, comprovante bancário, que é aquele comprovante lá do banco do proponente, não precisa abrir uma conta, tá? Comprovante de endereço e cópia de documento assinado, declarando que as cópias que estão sendo enviadas são idênticas. Pessoa jurídica vai estar enviando CNPJ, contrato social, termos de posse, certidão, identidade CPF identidade CPF dos dirigentes, certidões de débitos relativos aos créditos tributários, né, federais, aos trabalhistas, os dados bancários também, lembrando que não pode ser conta conjunta, tem que ser a conta, no caso de empresas, tem que ser conta do CNPJ, né, da empresa, comprovante de endereço e documento assinado declarando que as cópias são idênticas, tá? Os contemplados têm 5 dias para poder estar enviando esses documentos. Caso eles não enviem o documento, perde a oportunidade, e aí eles vão chamar a próxima pessoa que estiver ali na lista de espera, certo? Compromissos e obrigações, a partir do momento que você é contemplado e assina o contrato ali de patrocínio com a Funarte, você vai ter as suas obrigações. E que obrigações é essa? Você vai precisar estar executando o seu projeto em até 1 ano, tá? Contados a partir do momento em que você recebe o recurso na conta, a partir do momento que o recurso é depositado, tá? E vai ter que estar colocando aí em todos os materiais de divulgação o apoio da Funarte e do Ministério da Cultura, assim como incluir, né, que o projeto está sendo fomentado pelo programa da Funarte Retomada Circo, tá? Qualquer proposta de modificação do projeto que você precisar fazer, você tem que pedir autorização, já que o projeto vai estar aprovado, e a gente não altera projeto sem autorização da agência de fomento quando a gente já está com o projeto aprovado. A gente não faz nenhum tipo de modificação sem que eles autorizem, certo? Os contemplados comprometem-se a fornecer todas as informações
de execução do projeto por meio de coleta de dados, tá? Eles autorizam a Funarte a, a, a eles autorizam a Funarte a estarem aí coletando estes dados, tá? E após o prazo máximo de 1 ano de você ter tido executado o seu projeto, você teria aí o tempo de 1 ano para executar o projeto. Passado esse período, você vai ter 60 dias para estar refazendo aí o relatório final, tá? Apresentando esse relatório final. E esse relatório precisa ter a descrição das atividades realizadas, análise do impacto das ações de desenvolvimento artístico, tá? Público atendido por cidade, comprovação do cumprimento do projeto, né, dos objetos do projeto, com diplomas, certificados, registros fotográficos e afins, tá? E autorizações de uso de imagem. No caso em que projetos têm, assim, alguns exemplares, você vai precisar estar enviando 3 exemplares, por exemplo, se o teu projeto teve aí um vídeo, né, aí você vai precisar estar mandando 3 exemplares desses vídeos, tá? E o relatório você vai estar enviando por e-mail para retomada.funarte.gov.br. No ato da inscrição, implica em plena aceitação das normas do edital. O proponente vai ser o único responsável por todo o projeto e pela veracidade das informações e da execução, tá? A Funarte não vai estar se responsabilizando por nenhum tipo de licença ou autorizações que o teu projeto tenha necessidade de ter para poder ser executado. Então, você, enquanto proponente, vai precisar estar providenciando todas essas documentações, certo? É de responsabilidade do proponente acompanhar todas as publicações da Funarte quanto à divulgação de listagens de contemplados, de habilitados, ou qualquer informação referente aos editais. Então, essas informações sempre são publicadas no site da Funarte e no Diário Oficial da União, tá? Os contemplados vão autorizar o acesso ao conteúdo dos seus projetos pela Funarte. Caso se verifique algum tipo de descumprimento do proponente referente ao projeto, ele vai ter que estar devolvendo os recursos, tá? Então, caso tenha aí alguma intercorrência na execução do seu projeto, você vai precisar devolver os recursos, tá? É importante saber também que, caso você tenha a possibilidade de financiar o teu projeto também por outras fontes, a Funarte permite, tá? Não vai impedir você de ter outros tipos de patrocínio também, tá? A Funarte vai se reservar no direito de realizar qualquer tipo de comunicação com você, seja por e-mail, eletrônicos e assim por diante, tá? E os contemplados autorizam desde já a Funarte e o Ministério da Cultura a mencionarem o apoio deles para vocês. Os editais vão estar publicados lá no site da Funarte e qualquer dúvida que se tenha, você deve estar enviando um e-mail para a Funarte para o seguinte e-mail: retomada.circo.funarte.gov.br. No edital ainda temos aí os anexos. O anexo 1 traz uma declaração de indicação de pessoa física como responsável legal do projeto ou do coletivo. O 2 traz aí uma autodeclaração étnico-racial, tá? O 3, uma autodeclaração de pessoa com deficiência, se for o caso, se você precisar. Roteiro de apresentação em vídeo, declarações de cópias de idênticas original, termo de autorização do uso de imagem, recursos de habilitação e recurso de avaliação do projeto, ok? Sobre elaboração de projetos, eu gostaria de dar alguns toquezinhos aqui para vocês, mas eu vou mostrar primeiro aqui os anexos. Deixa eu mostrar aqui os anexos. Os anexos, né? Você vai utilizar aqueles que couberem no teu projeto, né? Que fizerem sentido para o teu projeto.
Se o teu projeto precisa aí ser representado por uma pessoa física como responsável, você precisa enviar o anexo 1, tá? E o teu coletivo, né, o teu grupo precisa assinar junto, tá? Se o teu projeto precisa de uma autodeclaração racial, você vai assinar, vai preencher e assinar. Se o teu projeto precisa de uma autodeclaração de pessoa com deficiência, né? No caso, se você for um proponente de autodeclarado pessoa com deficiência, você preenche e assina para enviar. Roteiro para apresentação em vídeo, caso o teu projeto seja apresentado em vídeo, então é preciso seguir esse roteiro aqui, não pode incluir outras informações, a não ser as que estão solicitadas aqui, tá, pessoal? Declaração de cópias idênticas ao original, caso o teu projeto seja contemplado. Termo de uso de imagem, tá? Caso o teu projeto seja contemplado e tenha necessidade de envio de uso de imagem. Recurso de habilitação, se o teu projeto passou aí pela avaliação e não passou na questão de habilitação, você pode estar entrando com recurso. Se o teu projeto não foi classificado, não foi selecionado, você pode estar entrando com recurso de avaliação, ok? Sobre elaboração de projetos, tem aqui uma pequena conversa sobre o projeto que eu quero estar falando com vocês. Sobre a elaboração de projetos, tem alguns toques importantes, né, que é interessante a gente falar. O título, ele deve ser breve, claro, e transmitir a essência, né, do seu projeto, tá? Ele deve ser criativo e original, tá? Deve utilizar palavras-chave, elementos regionais, jogos de palavras, título pode ser uma pergunta, pode ser um convite, tá? Por exemplo, se o teu projeto é um festival de cinema, você pode estar utilizando aí um festival de cinema independente, você pode estar utilizando o seguinte título: Cine Independente, um festival de cinema para ver além das telas, isso é um exemplo, tá? Na identificação do proponente, é onde você vai estar colocando os dados do proponente e os dados de contato, tá? E se quiser colocar um resumo do currículo do proponente, pode também. É importante frisar que esse roteirinho de projeto que eu estou falando aqui para vocês vai te servir também lá na Lei Paulo Gustavo, tá? Nos projetos para a Lei Paulo Gustavo. Então, você procura guardar esse material que vai te auxiliar bastante, tá? E aí, a identificação do proponente é colocar RG, CPF, nome da organização, endereço, cargo dos dirigentes, no caso de pessoa jurídica, né? O breve histórico da organização, quem é esse representante, tá? É importante que a gente não esqueça de colocar nenhum dado lá na nossa identificação do proponente. Apresentação, resumo ou síntese do projeto é quando a gente vai ali, de forma resumida, dizer o que é o nosso projeto. A gente vai estar ali apresentando o projeto de forma contextualizada, tá? O nosso projeto para o nosso público, né? O nosso avaliador, ok? Na nossa apresentação, a gente pode fazer uma breve contextualização sobre o que é o nosso projeto, de onde veio a ideia, né? O que ele pretende realizar, os objetivos do nosso projeto, a metodologia que a gente pretende realizar, tudo isso de forma resumida, público-alvo, orçamento, equipe, parcerias e resultados esperados.
A gente pode estar escrevendo aí mais ou menos em 3 parágrafos, isso de forma resumida, tá? Lembrando que muitos formulários de inscrição, a exemplo desse da Funarte, tem um número de caracteres específicos. Então, é importante que a gente fique atento em poder ser sucinto, dizer o que tem que dizer, porém com poucas palavras, tá? O projeto cultural, né, na apresentação, ele precisa conter também aquilo que o edital pede, né? Então, é importante que a gente contemple também um pouco daquilo que o edital solicita. Nos objetivos gerais e específicos, eles são divididos, né? Os objetivos são divididos em geral e específico, onde o objetivo geral é a descrição ampla do projeto, né? Aquela ideia macro do projeto, e os objetivos específicos são todas as ações que a gente precisa estar aí contemplando no nosso projeto, tá? Para poder atingir o objetivo geral. São todas as ações que a gente precisa realizar para chegar no nosso objetivo geral, tá? Em resumo, o objetivo geral é a meta final do projeto, enquanto os objetivos específicos são todas as etapas que a gente precisa realizar para poder chegar nessas metas, né? Nessa meta geral. As metas, elas são as metas de um projeto cultural são as descrições mais detalhadas, específicas dos resultados que se espera alcançar em cada etapa do projeto. Elas são a concretização dos objetivos específicos, ou seja, as metas são os objetivos específicos de forma destrinchada. Por exemplo, se você colocou lá nos seus objetivos específicos que quer capacitar jovens na arte do chachado, lá nas metas você vai especificar melhor. Capacitar 30 jovens na arte do chachado com encontros com 2 encontros semanais de 1 hora cada. Isso a gente vai estar aí, dessa forma a gente vai estar destrinchando os objetivos gerais, tá? Então, as metas nada mais é do que a gente destrinchar os objetivos gerais, os objetivos específicos, perdão. Justificativa é a defesa do projeto, é onde a gente vai estar explicando para o nosso avaliador por que o nosso projeto merece ser apoiado. A gente precisa ser muito convincente, né? A gente precisa usar argumentos sólidos para estar convencendo os nossos financiadores da importância do nosso projeto. A gente precisa estar falando aí das principais problemas que o nosso projeto pode estar resolvendo, as demandas aí culturais do local onde ele vai ser realizado, né? Destacar aí como é que o nosso projeto vai beneficiar a comunidade, tá? Então, a gente precisa estar falando todos os diferenciais do nosso projeto, por exemplo, certo? Ao apresentar a justificativa, uma justificativa convincente, o proponente do projeto pode aumentar as chances de obter os recursos necessários para a realização do projeto cultural e, assim, cumprir a missão dos objetivos. Público-alvo de um projeto cultural vai ser o quê? Vai ser um grupo específico para onde o nosso projeto vai ser destinado. Esse público-alvo pode estar variando aí de acordo com o tipo de projeto cultural e os dos objetivos também, tá? Pode ser, por exemplo, estudantes, professores, pessoas que moram em comunidades e assim por diante. Crianças, tá? Ao definir o público-alvo, é importante levar em consideração as suas características, como idade, gênero, nível de escolaridade, interesses, hábitos culturais e outros fatores, tá? Quando a gente define o público-alvo do projeto, a gente vai estar aí permitindo que a equipe de produção possa direcionar os esforços e os recursos para atender as necessidades e as expectativas do projeto, tá? Equipe de projeto vai ser aqueles profissionais que vão fazer parte do nosso projeto, tá? Essa equipe precisa ter requisitos, né? Precisa atender os requisitos, né? Do nosso e as necessidades do nosso projeto. Precisa ter as habilidades e os conhecimentos necessários para estar ocupando os cargos ali que vão estar no nosso projeto, certo? É importante que a gente busque profissionais com experiência na área, as quais a gente coloca eles ali no nosso projeto. Por exemplo, a gente destacou ali
um profissional específico para ocupar um determinado cargo ali no nosso projeto. Mas esse profissional ele precisa ter o perfil para ocupar aquilo para também não trazer problema para o nosso projeto, porque a partir do momento que a gente coloca ali uma pessoa que não tem um perfil para estar realizando tal função no nosso projeto, pode estar colocando em risco aí todo o nosso projeto cultural, tá? Essa equipe ainda precisa, é importante que a gente avalie o engajamento da equipe, tá? E a disposição da equipe em estar ali participando e desenvolvendo a proposta, e definir de forma bem clara as funções e as responsabilidades das pessoas ali nos projetos delas, tá? As etapas de trabalho de um projeto cultural são divididas em três: pré-produção, execução e pós-produção, tá? Pré-produção é aquela fase onde a gente vai estar ali organizando a equipe, fazendo reuniões, ajustando o cronograma, fazendo inscrições, comprando materiais para realizar o projeto. A execução é quando a gente faz ali coloca o nosso bloquinho na rua, a gente começa a executar o projeto, realizar as oficinas, né? Comprar todos os equipamentos que sejam necessários, né? Contratar as pessoas que sejam necessárias também, né? E a pós-produção é quando você finaliza o projeto e vai realizar o relatório, a prestação de contas do teu projeto, tá? Então, quando a gente escreve um projeto de uma forma bem escrita, a pós-produção, que é a prestação de contas, entre outros, fica mais fácil da gente realizar, tá? Cronograma de atividades é quando a gente organiza todas as atividades que serão realizadas ao longo do projeto, definindo todos os prazos, as responsabilidades e as sequências lógicas ali naquele período, tá? O orçamento de um projeto. O que seria um orçamento de um projeto? É um documento que vai estar apresentando a previsão financeira de todas as receitas do projeto, tá? E que devem contemplar todas as etapas do projeto, como alimentação, transporte, hospedagem, tudo que tiver custo no projeto, tudo que você for precisar gastar para realizar o teu projeto precisa constar no orçamento, não pode deixar de colocar nenhuma informação. O orçamento, né, é importante que a gente coloque um orçamento bem alinhado com os objetivos, um orçamento bem transparente, né, com valores que são praticados no mercado, né, para que ajude também na aprovação, tá? A gente precisa organizar o orçamento em forma de planilha, colocando os seguintes dados: a descrição, unidade, quantidade, ocorrência, valor unitário e valor total. Coloque em forma de planilha, certo? Lá na nossa salinha temos modelos de planilhas, tá? Uns 5 modelos mais ou menos. Lembrando que toda a estrutura de projeto que eu estou falando aqui, nós temos os modelos lá na nossa sala. Tem modelo de apresentação, tem modelo de metas, tem modelo de justificativa, tem modelo de objetivos gerais e específicos. Todos os modelos estão lá, tá? Para a gente incluir imposto, a gente precisa ter atenção sobre quais são os impostos que a gente precisa lançar na nossa planilha, tá? Isso vai depender de projeto para projeto. Tem projeto que a gente vai precisar estar colocando INSS, tem projeto que a gente vai precisar estar colocando ISS e assim por diante. Então, para a gente estar colocando os impostos, a gente pode estar colocando lá no final da nossa planilha um trecho só para um item só para impostos, tá? Identificando qual é esse imposto, por exemplo. Por exemplo, eu quero lançar impostos de ISS no meu projeto. Então, se o ISS é 5% e a despesa que eu tiver, porventura, seja R$ 1.000, então o valor desse ISS vai ser R$ 50. Inserir o valor do imposto na coluna impostos, né? E aí a gente soma a nossa planilha, tá? Valores de INSS depende do tipo de projeto que a gente está ali realizando, tá? Caso tenha alguma contratação de algum profissional, com algum prestador de serviço, músico, técnico de som e assim por diante, tá? Plano de divulgação é como a gente vai estar divulgando o nosso projeto, quais são as estratégias que a gente vai estar divulgando o nosso projeto, tá? Como é que a gente vai estar ali divulgando o nosso projeto? Vai ser através de cartaz, de banner, de
anúncio no rádio, vai ser na internet? Como é que vai ser? Qual é o público do nosso projeto, para a gente poder escolher bem as estratégias de divulgação? Por exemplo, se eu vou fazer uma divulgação em rede social e o meu público é idoso, talvez eu possa estar errando, porque nem sempre idoso vai estar na rede social. Mas se eu estiver falando com um público de jovens, por exemplo, eu tenho certeza que os jovens vão estar nas redes sociais, em sites e assim por diante. Então, é importante que a gente consiga definir bem que tipo de plano de divulgação a gente vai estar colocando ali no nosso projeto. Plano de distribuição é como a gente vai distribuir o nosso projeto, né? O produto dos nossos projetos, certo? Então, a gente vai estar descrevendo as estratégias que vão ser realizadas para distribuir o nosso projeto. Por exemplo, vendas em loja física, lojas online, se for ingresso, vai ter meia entrada, vai ter valores diferenciados para crianças e idosos, vamos usar e-mails marketing, como é que vai ser isso? Como é que vai ser política de desconto? E assim por diante. O plano de distribuição e comercialização deve ser elaborado com base em uma análise de mercado e das tendências do setor cultural e deve levar em consideração o público-alvo do projeto, bem como as características específicas da obra ou do evento cultural, tá? Contrapartida é aquilo que a gente vai estar oferecendo de contrapartida para o nosso patrocinador. No caso da Funarte, se a gente puder utilizar contrapartidas sociais, será ótimo, né? Porque são recursos públicos, então a gente pode estar pensando aí em contrapartidas como aulas abertas, como cursos de capacitação para professores, para alunos de escolas públicas, por exemplo, né? A gente tem que pensar a contrapartida onde os dois lados têm que ganhar, tanto o proponente como o patrocinador. É uma relação comercial. O patrocinador quer que a sua imagem seja bem vista no teu projeto. E você, enquanto proponente, quer que os recursos cheguem até o teu projeto. Então, tem que ser algo que os dois precisam ganhar, tá? As informações adicionais são todas aquelas que vão fazer parte do projeto que, porventura, venha agregar valor, né? São aquelas informações, por exemplo, uma carta de anuência, alguma parceria com alguma instituição, com algum artista. Então, vai estar entrando aí nas informações adicionais, tá? Lembrando que essa estrutura aqui serve para qualquer lei de incentivo, serve para qualquer edital. Lembrando que eles podem ter também, os editais e as leis de incentivos podem ter formulários próprios, mas essa estrutura aqui é a estrutura que a gente mais percebe que vem sendo cobrada nos editais e nas leis de incentivo. E na Lei Paulo Gustavo, a gente andou analisando algumas minutas de editais apresentados pelo Ministério da Cultura, e a gente percebeu que essa estrutura dos cursos que a gente vem trazendo para vocês já há algum tempo é a estrutura que está sendo cobrada, que vai ser cobrada pelos editais Paulo Gustavo, ok? Então, vamos lá, que eu quero mostrar para vocês, esse material aqui, esse PowerPoint eu também vou estar colocando para vocês, tá? Lá na nossa salinha amanhã de manhã eu subo com com a gravação e com esse material. Eu queria mostrar para vocês aqui a planilha, a página de inscrição. Aqui na página de inscrição é o site Prozas, tá? O link já está aí para vocês também na nossa salinha, e no site da Funarte também tem. Você vai acessar o seu perfil do Prozas, ou se cadastrar, se você precisar se cadastrar, você se cadastra aqui, tá? Onde tem cadastros. Como eu já tenho, eu vou acessar logo. Vai clicar em inscreva-se. E vai abrir a página de inscrição. Atenção aqui nesse botãozinho azul que tem escrito assim, salvar como rascunho. A plataforma Prozas não tem salvamento automático de propostas.
Salve sua proposta como rascunho e preserve o progresso do seu preenchimento, ou seja, você vai escrevendo e vai salvando, tá? Ao abrir a página, você vai encontrar as informações sobre o edital e todos os arquivos, desde o edital até os seus anexos, tá? Vai clicar em, e também tem aqui os critérios de avaliação, tá? Vai clicar em prosseguir, colocar o nome do seu projeto, colocar a descrição do seu projeto, né? As fotos, né, do perfil e da capa, escolher o público-alvo do teu projeto, se é pessoa com deficiência, se é idoso, se é mulher e assim por diante. Clique em prosseguir e começa a preencher. Vai colocar os dados do proponente, se é pessoa física, jurídica ou se é MEI. Vai estar colocando o nome do proponente, o nome do representante da pessoa jurídica, se for o caso, o nome social do proponente, se tiver, gênero do proponente, né, se é mulher cisgênero, se é pessoa não binária e assim por diante. Vai estar escrevendo aqui o gênero do proponente, caso tenha escrito outros, tenha optado por outros, né? Vai estar falando aí sobre a questão de raça e etnia, vai marcar aqui a melhor opção que te atende. Se o proponente pertence a algum tipo de comunidade, você vai falar, no caso, circense, que são vocês. Se o proponente é um deficiente, vai estar marcando. Se caso sim, vai falar qual é o tipo de deficiência, RG do proponente, CPF, CNPJ, os contatos, né? O endereço completo, cidade, estado, CEP, né? Indicar a região da inscrição que você está, né? Se é centro-oeste, norte e assim por diante, telefones e e-mail, dados do concorrente, né? Se o proponente for o concorrente, é só repetir as informações no formulário, tá? Tipo de concorrente, se é individual ou coletivo, informações sobre o concorrente em relação a gênero, raça e etnia, inscrições, a inscrição concorre à reserva de recurso, você vai dizer se sim ou não. Se a reserva de recurso vai dizer se é negro, indígena ou pessoa com deficiência, ou se não aplica. Dados do projeto é onde você vai colocar aí mesmo, começar a preencher na íntegra a tua proposta, colocando o título, indicando as atividades abrangidas do projeto, se é criação, se é formação, se é pesquisa, residência, preservação de memória. Se contempla mais de um, você pode marcar mais de um. Qual é o módulo financeiro que você vai estar concorrendo, se é 50 mil, 100 mil ou 150 mil. Resumo do seu projeto, apresentação do seu projeto, você vai estar falando sobre o seu projeto, sobre o que é o teu projeto, né? O que você vai estar realizando com o teu projeto, colocando aí as informações das atividades previstas, resultados esperados e afins, justificativa, tá? Plano de trabalho, orçamento do projeto, você vai clicar aqui nesse clipezinho e colocar o arquivo do teu orçamento, né, feito em Excel. Ficha técnica também, você vai estar clicando no íconezinho, escolhendo a ficha técnica e enviando, tá? Currículo, né, o currículo de todos os componentes já escolhidos, mesma coisa, você vai estar clicando, escolhendo o arquivo e enviando. Anexos, né, do edital, se porventura você for precisar enviar declaração de indicação de pessoa física, escolhe o arquivo e envia. Autodeclaração étnico-racial, escolhe o arquivozinho e envia. Autodeclaração de pessoa com deficiência, vai escolher o arquivo e vai enviar. Material não obrigatório, caso você vá enviar algum material, você vai marcar aqui, tá? E prosseguir. Feito isso, você vai estar colocando os arquivos que você achar pertinente, que seja necessário você incluir aqui, links que sejam necessários incluir, caso seja mais de um link, você vai aumentando aqui o número de links, aqui também, de arquivos, tá? Redes sociais que teu projeto tiver e vídeos, tá? Você vai colocando aqui. Feito tudo isso, você vai enviar a proposta, vai estar declarando que todos os dados são verídicos e clicar em enviar.
Lembrando que não será possível fazer nenhum tipo de alteração na tua proposta depois que estiver enviada, tá? Então é isso, gente. Amanhã eu vou estar subindo o vídeo do nosso encontro, né, desta gravação, tá? E quem tiver dúvida vai poder estar aí mandando as suas dúvidas, suas perguntas, pode estar colocando aí na nossa sala de aula do Google suas dúvidas ou perguntas, ou lá no nosso grupinho do WhatsApp também, tá? Foi um prazer fazer essa gravação para vocês, espero que seja útil para vocês e fico à disposição de todos. Tchau!